Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. Meu amigo, 18 de janeiro, Bom dia. como é que estás, Luizinho? Estou bem, obrigado. Antes que... Que se lancem foguetes. Exatamente. Antes que a Santa Inquisição nos comece a tirar para fogueiras, Exato. vamos explicar que o Rui hoje está vestido à Benfica e eu à Boa Vista, porque há um Benfica Boa Vista amanhã, precisamente. Exatamente. E o Rui é lisboeta e o portuense. É isso. E achamos que assim fazia mais sentido Claro. para lançar este jogo, que é um jogo histórico, que faz Muito. parte Então não é. do nosso campeonato, com grandes combates. Rui, estamos aqui a levantar o histórico precisamente no 0-0, e a última vez que o Boa Vista venceu no Estádio da Luz para o campeonato e para a taça, portanto os jogos oficiais, já foi em 1999. Grande Bom dia, a bola é tua. Não é nossa. Em frente. Eu lembro perfeitamente desse jogo. Marcava... Se o Benfica ganhasse, aproximava-se dos lugares ocupados por Porto e Boa Vista, que eram as duas grandes equipas dessa época. É o ano do Penta. É. O ano do Penta, exatamente, 99. Mas o Boa Vista não deu qualquer hipótese. 0-3. Estamos a falar do Benfica do Sunas com reforços vindos de Inglaterra, estreados nesse dia. E claro, deram-se Estreados mal. nesse dia? Sim. O Benfica, se não me engano, estreou ou 2 ou 3 jogadores nesse 11. Queres que eu diga o 11 inicial do Benfica neste jogo? Deve ter o Arco. O do Boa Vista é bem mais forte. É bem mais forte do Boa Vista. Na baliza, ok, Michel Prudhomme, acima de qualquer suspeita. Na defesa, lado direito, Gary Charles. Sim. Centrais, Paulo Madeira e Ronaldo. Esses estavam lá. Lateral esquerdo, Steve Harkness. Pois. Que só tinha Steve na camisola, que era logo mau sinal. Não sabia. Era logo mau sinal. Okay. Meio campo, Michael Thomas e Hugo Leal. Mark Brainbridge mais sobre a esquerda. Karel Poborski mais sobre a direita. E na frente, Nuno Gomes e João Vieira Pinto. Pois. Eu Portanto, diria que aqui há uma mistura de gênio e simplicidade e banalidade. Começar com Perradão, acabar com João Pinto e Nuno Gomes lá pelo meio. É meio caminho andado para o sucesso, só que depois não é. Porque temos um treinador teimoso e jogadores muito banais que desconheciam completamente a realidade portuguesa. Tudo. A realidade do Benfica, a portuguesa. E curiosamente o Golial disse-me que quando entrou no estádio nesse dia, porque os jogadores entravam de forma individual dos seus carros, num corredor humano, Portugal ia participar no Mundial Sub-20 na Nigéria. Exatamente. E havia 2 representantes, um do Benfica, o Golial, e outro do Sporting Simão, mas pronto, no caso do Golial, o Benfica não queria que ele saísse para o Mundial, porque era durante o campeonato, era muito mais importante defender o Benfica. Então o Golial conta com piada, como sempre, porque ele é desligado do futebol. Cruzei-me com ele no Norte Shopping a semana passada. Passa a publicidade. Sim, claro. E ele estava a dizer que à entrada para o estádio, não vais para a Nigéria, fica cá no Benfica, não sei o quê. A saída, vai-te embora, não te queremos cá. Vai para a Nigéria. Vai para a Nigéria. E ele foi, ele e o Simão foram. Portugal passou a fase de grupos, mas depois foi eliminado pelo Japão, nos penaltis. Japão esse que foi à final, perdida para a Espanha do Iker Casillas, por 4-0. Muito giro. Foi final do sentido único. O jogo com Portugal teve 2 pormenores. Sérgio Leite lesionou-se. Já estavam feitas todas as substituições do Josualdo Ferreira. Quem foi para a baliza? Ricardo Esteves. O genro de Portugal, Nel Vingada. Portugal perdeu 1-0. Empate 1-1. Marco Cláudio, do União de Montemor, que tinha saído do banco de suplentes. Bom jogador, Marco Cláudio. Prolongamento e penaltis. Ele foi ao Mundial sendo jogador do União de Montemor. Isso é grandioso. Prolongamento e penaltis. Ricardo Esteves foi o guarda-redes dos penaltis de Portugal. Sabes isto? Eu tenho que ver essas imagens. Há um resumo muito curto com os golos, com a lesão do Sérgio Leite. Sim. Com a troca de camisola do Ricardo Esteves. E não me lembro de mais nada. Okay. Mas um guarda-redes de campo ir à baliza. E depois ir até ao desempate por penaltis é... Numa prova mundial. Não é? Incrível. E já agora, falar de que, por falar em guarda-redes improvisado, Paulo Sousa é das imagens mais frescas e gloriosas que tenho
Claro. Num Boa Vista Benfica, não é? No não Boa Vista Benfica. Mas encaixa bem neste programa de hoje. 2-3 e o Paulo Sousa vai à baliza para o lugar do expulso Neno. Também já tinham sido feitas todas as sugestões. E atrás da baliza quem fica a dar ordens? Silvino. Leiam, por favor, a entrevista que este senhor Rui Miguel Tovar fez ao Silvino Louro, porque, como sempre, está deliciosa. Sim. Boa Vista, neste 3-0 na Luz. É verdade, diz lá. Na baliza, William. Defesa, Paulo Sousa, lateral direito. Quevedo, lateral esquerdo. Quevedo, aquele pulmão. Sim. Centrais, Litos e Isaías. Faleceu, já disse há uns tempos, no centro de viação. Temos aqui o Mário Silva, também. Portanto, quem é que terá jogado lateral esquerdo? O Quevedo ou o Mário Silva? Boa pergunta. Talvez o Quevedo mais à frente, então. Sim, acho que o Quevedo era mais... dava para jogar mais à frente. Então, pronto, Mário Silva, lateral esquerdo. Depois no meio campo, Rui Bento, Luís Manuel, que era um bom jogador também. E o Jan Timoft. Pois, logo aí. Na frente, vamos assumir Quevedo na esquerda. Jorge Couto, a proteger a bola, era tramado. Sim. Na direita, e na frente, ponta de lança e herói do jogo, Coem Ayu, que fez 2 golos. 2 golos, não é? O Luís Manuel fez o 3º. E o Boa Vista acabou com 10. O Mário Silva foi expulso e nem assim o Benfica marcou. O senhor Graham Souness lançou aos 61 minutos Jorge Cadete e tirou Nuno Gomes. Não mudou nada. Adivinho o assobio dela na Luz. Havia quanto? 0-2? Nesta altura, aos 61, estava 0-1. 0-1. E estavam nesta noite na Luz 80 mil espectadores, com 0-0. Porque havia muita euforia à volta do Benfica. Estava numa fase boa. E aos 73 sai Mark Pembridge, entra Dean Saunders. 2 galeses, curiosamente. No Boa Vista, o senhor Jaime Pacheco lançou Rogerinho para o ataque, aos 59. Tirou o Timoft, como é que é possível. Aos 70 sai Paulo Sousa e entra Pedro Emanuel. Acredito que por lesão. E entrou ainda um brasileiro chamado Renato, aos 79 minutos, que faz uma assistência para o 3º golo. Renato, não me estou a lembrar de quem é este Renato, sinceramente. Só fez 8 jogos pelo Salgueiros, pelo Boa Vista, e 28 pelo Salgueiros. Em frente do Rizinho. Benfica Boa Vista, muito para contar. Olha, eu lembro-me de 2 vitórias espantosas do Boa Vista na Luz. Ambas, Manaus José. Uma, primeira jornada do campeonato. 0-1, gol do Casaca, aos 11 minutos, se não me engano. Kulkova, lateral direito, Paulo Sousa no meio campo, Sven-Goran Eriksson no banco. Uma grande surpresa do Boa Vista. 17 de agosto primeira jornada. de 91. 9-1-9-2, ok. Rui Casaca, aos 13 minutos. Tu és tramado, pá. Tu és tramado. Andas... Já não vou almoçar. Contigo, pelo menos. Sabes quem foi guarda-redes de Boa Vista nesse jogo? Espera, em 91... Não me digas que foi o Pudar. Foi? Certíssimo. Certíssimo. Foi ao Cais porque eu notei que tinha que ser uma pessoa diferente, não um guarda-redes diferente, que não um William. William não seria, mas que não seria um Alfredo da vida. Era o suplente neste jogo, o Alfredo. Também é um jogo muito, muito giro. O nosso Vítor Paneira estava lá, claro. Sim. Colocou o lateral direito, certíssimo. Lateral esquerdo, Veloso, do Benfica. Eu vou visto com uma equipa fantástica, com o Ricky e Marlon Brandão, nem vou dizer os outros. Na frente, Ricky e Marlon Brandão. Só isso, claro. Dupla de ataque. E foi lançado o meu antigo treinador, Coelho. Sim. Ao intervalo para o lugar do Ricky. José Coelho. E também me lembro de outra vitória. Mal feitio. Para a Taça, Portugal. Aliás, o Boa Vista de Manaus José elimina em anos seguidos Benfica e Sporting em Lisboa. Na Luz e no José Alvalade. Que são momentos de um grande Boa Vista. Sim. Benfica 1, Pacheco. Boa Vista 2, Ricky 2, pois. O golo no José Alvalade, o golo da vitória foi de Marlon Brandão, se não me engano, e foi 0-1 só. E de facto lembro-me desses Boa Vistas muito competentes, tanto de Manaus José como do Jean Pacheco. O Jean Pacheco teve mais glória porque ganhou o campeonato nacional. O de Manaus José ganhou a taça ao Porto. Aliás, aí está a revista Record. Porto em pleno, não é? Porto em pleno. Essa camisola do Boa Vista era tão linda. O Futebol Clube do Porto foi campeão nacional e o Boa Vista ganhou a taça ao Porto. 2-1. Já me ganhei para o gol do Porto. E é Ricky e... Será João Pinto, é? Nesta fotografia que eu estou aqui a ver, não sei se conseguem ver através desta câmara,
Acho que é Então- Henrique e Marlon, sabes? É capaz. Essa dupla fazia sempre estragos, não é? Porque o Marlon marcou pelo Sporting e pelo Boa Vista. Pela Boa Vista, No né? Jamor. No Jamor. Lembro muito bem desta revista e de facto foi uma época muito especial do Boa Vista de Manuel José, depois o Jaime Pacheco. E pelo meio houve Boa Vista de Mário Reis, que ganhou a Taça de Portugal ao Benfica. 3-2. Também me recordo muito bem desse jogo. Grande jogo. Grande jogo. Grande jogo. 2 golos do Sanchez, Sanchez, um livre direto Que se de penalti. transfere depois para o Benfica. E outro do Nuno Gomes, que também se transfere para Nós o queremos Benfica. chegar aí, não é? É, Antes de passarmos para aí, Rui, houve 64 jogos oficiais Benfica-Boa Vista, nem todos na Luz, portanto, Uhum. Benfica-Boa Vista. Para o Campeonato Português, 60 jogos, com 44 vitórias do Benfica, 12 empates e 4 vitórias do Boa Vista, a última das quais em 99. Taça de Portugal, 3 jogos, 2 vitórias do Benfica, 1 do Boa Vista, e houve também um jogo para o Campeonato de Portugal com uma vitória do Benfica. Portanto, o Boa Vista no total ganhou 5 vezes na condição de visitante Sim. em casa do Benfica. Pois. E nós queremos chegar aos imensos jogadores que fizeram a viagem Luz-Bessa ou Bessa-Luz. 43. 40. É muito, pá. É Eu muito. folharia sempre esses números. Ah, sim, eu também não tinha. Aliás, encontrei aqui nomes que lembro-me, claro, só que nunca teria feito a associação se me perguntasses, né? Num almoço. Olha, Rui, diz-me aí jogadores do Benfica para o Boa Vista e vice-versa. Eu diria, lembro do Sanches, lembro do Nuno Gomes, por isso, por haver aquela dúvida no ar. Será que neste jogo da final da Taça, no Jamor, os dois jogadores, Sanches e Nuno Gomes, vão dar nas vistas? E deram. Marcaram os 3 golos do Boa Vista, com a contribuição generosa do Perradome, que teve uma tarde para esquecer. Também tinha os direito. guarda-redes Tinha também têm direito. direito a isso. E depois ganharam a taça e foram para o Benfica. Foram para o outro lado. Portanto, quiseram provar que, de facto, até o último momento, iriam ser profissionais, tanto o Sanches como o Nuno Gomes, e deram a taça ao Boa Vista. Esses nomes estavam na minha cabeça. Isto também a propósito do Malheiro, não é? Que também tem sido uma transferência muito badalada, falada nos últimos 2 meses? Sim. Ou mais, não? Portanto, seria mais um. Aparentemente caiu, não é? Pois. Pelo menos ainda faltam alguns dias até Falta, final do claro. mês. Sim. Estamos a gravar isto no dia 10. Dia 10 de Dia janeiro. 10 de janeiro, sim. Portanto, nesta altura, as informações que temos é que parece que não vai avançar. Sim. Mas Mas nunca se sabe, não é? Vamos ver. A verdade é que seria só mais uma, né? Seria a 44ª troca. Qual foi a última, Rui? A última, espera, vou para os óculos. Ficam-te bem estes óculos, pá. Espera aí, vou errado, não está aqui, espera. A última posso dizer que foi Musa. Pois é, claro. Musa. É tão recente que Pois, não, mas a questão é essa, não é? Espera aí que vou pôr aqui, pau. Petar Musa, Musa. do Bessa para a Luz. O Elton Leite. Alton Leite também foi muito recente. Também não me lembrava. Jorge Ribeiro. Eu estou a falar depois. Ivan Santos foi do Benfica para o Ivan Santos. Paulo Jorge, Paulo Jorge, extremo, sim. extremo. Nelson, lembras-te do lateral direito? Outro Não é? direito que sim. Eu não me lembrava dele. De seleção. 1,5 milhão. 1,5 milhão. 1,5 Tens aí valores e tudo? Tenho. Petit, 3 milhões. Tenho. E depois o Sanches está sempre numa dança, não é? Porque é vendido, é emprestado. Cá está. Cheguei ao ano do Sanches e Nuno Gomes. Antes, esta dupla que eu não me lembrava e fiquei... Aí, pois é, Tavares e Nel. E Tavares e Nel, claro. Foram na mesma altura. Em que ano é que foram? E eu estou a falar da saída deles do Benfica para o Boa Vista. Em 96, porque eu estou... 96. Para antes, não é? Ok. Nesse ano... Eles terão ido para aí em 94, não? Do Boa Vista para o Benfica. Já vou ver. Nesse ano, saídas do Benfica. Palmadeira, Belenenses, José Soares Alverca, Paneira, Vitória, Isaías, Coventry, Edilson, Palmeiras, Rui Esteves, Belenenses, Tavares e Nel, devolvidos, João Peixe, Alverca, Paulão, Vasta Gama, William Bastiat, Stanik, Bruges, enfim. Aquá, Alverca, Nene, Vitória. A tal revolução do Arthur Jorge. Uma vassourada. Foi uma vassourada mesmo do Mr. Arthur Jorge. Pois é, 94 é que eles vão.
94, 94. Nelly Tavares vão para o Benfica. Ficam lá 2 épocas, portanto. No mesmo ano em que chegam Paulo Bento, Dimas, Perradomo, Amaral, Paulo Pereira, Rui Esteves, João Peixe, ou seja, todos aqueles que eu disse para que saíram entraram neste ano. E Canidja. Sim. Cláudio Canidja. Pois, nesse ano, de Nelly Tavares, vão do Boa Vista para o Benfica, chegam 2 jogadores do Benfica. O Abazai, o albanês, que fez dupla de ataque com o Boksic no Hajduk Split. E foi central do Boa Vista depois de Foi muitos central do anos. Boa Vista. E Simanic, lembras-te do Simanic? Claro que sim. Horrível. Horrível. Não te lembras do Simanic? Lembro. Ele terá feito um jogo ou 2 pelo Benfica, no máximo. Muito pouco. Era muito fraquinho. Era. Estugarda. Acho que sim. Possível, vamos ver. É possível. Estou a dizer sem ver. Agora sim, agora vou confirmar aqui no 00. Simanic. Eu adoro recordar estes nomes. Que Então não. O Simanic era muito fraco, pá. Muito fraco, Rui. Depois tenho aqui mais uma dupla transferência de um lado para o outro. Muito engraçado. Vê lá, Simanic. Simanic, 6 jogos pelo... não, desculpa. Pelo Benfica nunca jogou. Nunca jogou, vês? Nunca jogou pelo Benfica. Esteve no banco em algumas ocasiões e pelo Boa Vista fez 6 jogos. Pois. Famalicão, sim. 12 jogos de Famalicão. E vinha de Estugarda, confirma-se. Vinha de Estugarda. Jovica Simanic. O que é que o Estugarda foi fazer à vida dele? Exatamente. Prescindir do Simanic. Não, Mas, não pode ser. ele teve no Estugarda em que ano? Porque o Estugarda foi campeão no início dos anos 90, que Então, até foi à taça, à Liga dos Campeões com o Leeds United. Foi no ano do Leeds United. Vou ter que ir lá novamente. Que foi um ano irrepetível, né? Leeds campeão inglês e Estugarda campeão alemão, estás a ver? Simanic, vamos lá novamente. Jovica Simanic. Jogou na Estugarda de 91 a 93. Vê lá se foi campeão, nos títulos, lá em baixo. Palmarés. Vê lá. Palmarés, saldo de troféus, não tem troféus. Não tem? Okay. Então, se calhar chegou ao Estugarda não tem troféus. no ano em que foram campeões. Merecia ter, mas não tem. O nosso Jovica Simanic. Olha, 92, verão de 92. João Pinto e Fernando Mendes, Boa Vista Benfica. Ei. E o Benfica, Sanches e Rui Bento. Sanches e Rui Bento para o Bessa. João Pinto e Fernando Mendes para a Luz. Bem. Olha, outra engraçada, 91. Samuel e Fernando Mendes para o Benfica. Ei, Samuel e Fernando Mendes. Boa. Em 90, olha, isto é engraçado, eu não sabia. Lá está. 90, verão de 90, Isaías, Boa Vista Benfica. Admir Alcântara, Boa Vista. Benfica, Boa Vista. O Admir era tão bom jogador. Era aquele número 10, alto, elegante. Olha lá. Neste ano, o Benfica prescinde do Diamantino, a custo zero. Como é que é possível? Para o Vitória. Já devia estar com Vitória, o Aldair para a Roma, 9 milhões. Aldair. O Rui Costa para o Faf, por empréstimo, claro. E o Admir para o Boa Vista. Portanto, prescindiram assim de 2 números 10, não é? De uma sentada. Em 84, olha, também engraçado. Filipovic vai para o Boa Vista. Faz Benfica Boa Vista. Zoran Filipovic. E Jorge Silva, o irmão do José Luís. Boa Vista Benfica. No mesmo, portanto, há aqui uma... É que não são só as transferências, é a relação no mesmo verão de haver esta troca, não é? Olha, tu dás e eu dou. Filipovic avançado, Jorge Silva avançado. Exato, é isso. Olha, 83. O Benfica cede ao Boa Vista, vendeu o passe João Alves Frederico. 2 jogadores de seleção. Um gênio, luvas pretas, sim. E um muito bom central. Yeah. Portanto, há aqui mesmo uma relação muito próxima entre o Boa Vista e o Benfica nesta troca, claro que obviamente, sim. entre futebolistas. 82, o Diamantino, que correu muitos clubes antes de se impor no Benfica, vai do Boa Vista para o Benfica, finalmente, portanto, fica no Benfica, e o Benfica dá Reinaldo e o Alberto, que era um lateral esquerdo, um belo lateral esquerdo dos anos 70. Reinaldo ponta de lança. Reinaldo ponta de lança. E o Alberto. No ano anterior, no verão de 81, Vital vai para o Boa Vista e o Benfica recebe o Folha, Cambalhota. O Francisco Vital, o avançado, que tinha sido o jogador do Porto também. Exatamente.
Em 79, o primeiro estrangeiro do Benfica, Jorge Gomes, não é? Vai do Boa Vista para o Benfica. Exatamente, sim. Em 78, o Barros, que era um defesa com uma grande barba, vai do Benfica para o Boa Vista. 77, Moinhos. Falecido recentemente também. Também, Benfica. Outro jogador exatamente, da seleção. Da seleção. Nesse ano, o Nelinho vai para o Braga, Vítor Martins acabou a carreira, o Artur Correia vai para o Sporting e o Aguinho, de que falámos há uma semana, a propósito dos africanos internacionais portugueses, vai para o Molenbeek, da Bélgica. Molenbeek. 74, depois, 73, o Moinhos chega do Boa Vista, portanto, Boa Vista Benfica. Ok, muito bem. E é isto, pá. Isto é uma série de jogadores. João Vieira Pinto, Isaías, para mim, são logo dois monstros, um do futebol português das camadas jovens, desde cedo até o final da carreira. O Isaías, porque é um brasileiro que fez uma carreira muito boa no Rio Ave, no Boa Vista, no Benfica, e foi capitão do Campo Meirense na final da Taça de Portugal em 99. Incrível. Com o número 10 nas costas. Incrível. Ele vive cá em Portugal outra vez, novamente. É. Não sabia. Então onde? Não sei onde. Queres revelar? Não sei onde, mas... Se for em Campo Maior, vou já. Há um Instagram dele. É? Está mesmo a pedir uma entrevista do Rui Miguel Tovar. De longe. Tens que dizer onde? Não sei onde é, mas isso descobre-se facilmente quando acabar aqui o nosso... É uma casa... Sinto saudade, exatamente. É uma casa boa. Ruizinho, há poucos anos, aliás, a última vez que o Boa Vista foi à Luz e não perdeu foi na tarde-noite do dia 14 de janeiro de 2017. Portanto, fez agora... Pois, 7 anos. 7 anos. Então. E este jogo é incrível. O 3-3. Lembro-me. Que estou a jantar, estou a chegar ao restaurante. Jogo é à tarde, não é? Tarde. Porque eu estou a chegar para jantar, final de tarde, lanche, jantar, ao My Palace, onde tu já foste com o Vitor Hugo, o hockeyista. Sim, exatamente. Bons preguinhos. E bons fininhos. Muito bom. E a televisão estava ligada, obviamente, na Sport TV. 0-3. E eu, o quê? E depois olho para o marcador, para o cronómetro, 32 minutos de jogo. Eu, o que é que se passou? Pois. E não tinha havido nenhuma expulsão. Portanto, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Sim. O Boa Vista tinha marcado pelo Yuri Medeiros aos 14, Lucas Tagliapietra aos 20 e o André Chembri aos 25. A verdade é que o Benfica consegue, depois, entre os 41 e os 68, com 2 penaltis, um do Jonas e... um penalti. Um do Jonas e um autogolo do Fábio Espinho. Ok. Consegue fazer o 3-3 e o Boa Vista ainda acaba assim com o guarda-redes expulso. A sério? Quem? Que era o Azeri e o Agaev. Não sei se recordas, que era um jogador que passou aqui pouco tempo também. Sim. Foi expulso e eu não me recordo quem foi para a baliza. Porque o guarda-redes suplente, que era o Miquel Almeida, não entrou. Espetacular. Olha, portanto, ou a expulsão acontece já depois do jogo acabar, deixo isso em aberto, porque não me está a parecer aqui um minuto, certo? Ou então foi algum jogador para a baliza. Mas deixa-me ver isso, espera aí. Portanto, época, se te ajudar, época 16-17. Aparece-me aqui o primeiro amarelo aos 75 e depois um duplo amarelo. Depois do jogo vermelho direto. HF, pronto. Expulso. Tens aí, pronto. Porque o Miquel Almeida, que é o suplente, não entrou. Eu estava, quem é que terá ido para a baliza do Boa Vista neste jogo? Rui Vitória, treinador do Benfica, Miguel Leal, treinador do Boa Vista, que é um jogo que eu tenho muito na cabeça porque de facto é incrível, não é? 3-0 aos 25 minutos para o Boa Vista e não consegue aguentar-se. É verdade. Pois, sim, isso é uma situação pouco comum, não é? Embora o Benfica já tivesse sofrido desse mal, ao contrário. Ganhar 3-0 na Turquia ao Besiktas e consentiu o empate com o Besiktas com o Quaresma. Ricardo Quaresma. E agora, esta época com o Inter, não é? A jogar em casa 3-0. A jogar em casa, sim. Ao intervalo, não é? 3-0 ao intervalo. Pois, acho que sim. Julgo eu. E o Inter faz 3 gols da segunda parte. Quase certeza absoluta. Rui, mas este Benfica Boa Vista, mais para trás, era um jogo equilibrado, interessante, com honras de manchetes nos jornais? Claro que era, então.
Era desde os anos 70 que sim, não é? Muito mais forte. Boa Vista já foi Boa Vistão em muitas eras. Muitas eras, é verdade. Que é diferente de épocas. Épocas é uma época, não é? Eras. Eras Defines é diferente. Muito bem. E já aqui falámos do Manuel José e do Jaime Pacheco, que são grandes equipas, grandes esquadras, e eram sempre jogos muito, muito renhidos. Aliás, um dos melhores jogos que vi do Benfica, não ao vivo, mas na televisão, é aquele 5-2 da final da Taça, em 93, que é todo o Benfica Falamos joga com bem. o Vítor Paneira sobre isso. Exatamente. É Vítor Paneira número 7, número 8 João Vieira Pinto, número 9 Rui Águas, 10 Futre, 11 Rui Costa. Isto é tudo jogadores para a frente. É impressionante. 6 devia ser o Paulo Sousa, portanto, pronto, daí para trás defesa, daí para a frente ataque. Então, falar de um Boa Vista espetacular. Boa Vista com o Arthur, se não me engano. Portanto, era um Boa Vista que voava também, só que nesse dia o Benfica teve muito superior. Um pouco a imagem também daquele tal 2-3 com o Paulo Sousa na baliza, que é na mesma época, que é um jogo elétrico. E eu lembro-me que o Bobby Robson, treinador do Sporting, foi ver esse jogo ao Bessa e disse, foi dos melhores jogos que eu vi. Um treinador inglês, farto de ver coisas boas, não é? Coisas boas, que jogou futebol, portanto, que também está mais que habituado a conviver com a bola. E adorou aquilo. Diz que foi um jogo elétrico que não se podia apontar nada a ninguém. Foi um jogo jogado com garra de princípio a fim, e na cima estava a chover a potes, o que torna sempre o jogo as coisas muito mais apelativas e mais épicas. Exatamente, sim. É um jogo de filme. Mas o Boa Vista e o Benfica foram rivais muito interessantes durante essas épocas. Não digo essa de 98, 99, porque o Boa Vista estava nitidamente por cima e iria continuar, porque o Boa Vista foi campeão em 2001, numa altura em que o Benfica estava em sexto e em quarto, portanto não era um rival. Mas quando foram equipas equilibradas, eram jogos muito bons, porque o Boa Vista era bastante competitivo. Bastante competitivo, é isso. Não só no Bessa, mas também fora. Temos aqui os dois casos das finais da Taça de Portugal. Por acaso essa da final de 93 com o Futre é a única final perdida pelo Boa Vista, o que diz bem também da eficácia, da competitividade na hora H. E de facto só é pena haver esse registro das 5 vitórias, porque são poucas para uma equipa que teve tantos anos em primeira divisão. Mas depois analisamos os 12 empates, já é muito. Já diz, sim, é isso. Já são 17 jogos em que o Boa Vista não perdeu na casa da melhor equipa portuguesa, historicamente, não é? Sim, isso sim. Já impõe muito respeito. Sem dúvida. E era engraçado analisar os números do Porto e do Sporting na Luz para se perceber se há este número, se aproxima deste número ou não. O Porto, por acaso, até tem números muito satisfatórios mais recentemente. Sim, claro. Sim. Isso tem, claro. Luizinho, sabes quantos jogos teve que esperar o Boa Vista até vencer na Luz? 26. Quando é que foi vencer. O primeiro? Tinha empatado algumas vezes antes. Qual foi o primeiro? Foi no dia 25 de novembro de 1979. Tinha eu 1 ano e tu tinhas 2 ou 3. 2, sim. E sabes quem foi o jogador que fez o gol decisivo de Boa Vista nesse jogo? Vítor Batista. Foi. Isto é lindo. Então, foi quê? 1-2. 1-2. Júlio e Vítor Batista para o Boa Vista e o Cavungi para o Benfica. Isso foi em que jornada? Jornada 11 da época 79-80. 79-80. É campeão. Isso é uma fase em que o Benfica não é campeão durante 3 anos, que não é nada comum, não é? Mário Wilson, treinador do Benfica, e no Boa Vista o Mister Mário Lino. Sim. Mário Lino. Antigo lateral direito do Sporting. Mas eu parei aqui, primeiro por ter sido a primeira vitória do Boa Vista, e depois porque Vítor Batista a marcar na Luz. Sim. Portanto, ele sai do Benfica, é incrível. Quem se lembra da personagem perceberá aquilo que eu estou a dizer. Claro. Ele sai em 78 do Benfica, vai para Setúbal e depois muda-se logo a seguir para o Bessa. Faz 8 golos pelo Boa Vista, sendo que um deles é no Estádio da Luz. Espetacular, eu não sabia. Vítor Tinha Batista. essa noção. Fico feliz quando consigo dar aqui uma pequena perlazinha. 79, é curioso, porque já se nota que o Boa Vista tem grande estilo. Aliás, agora estás-me a falar do Vítor Batista
e aquela final no estádio José Alvalade, em que o Boa Vista ganha 2-1 ao Benfica, com o João Alves no Boa Vista a marcar ao Benfica. Ao Benfica também tem piada. Portanto, Há esta tendência. agora aquela expressão da lei do ex, não é? Que agora é um bocadinho usada e abusada, sim. mas é um bocadinho nessa Espetacular. Esse registro é Esse muito. registro. O Boa Vista é uma equipa muito interessante. Tive prazer de ver o Boa Vista em grande estilo. Eu também. Isso é uma imagem Eu também tive, que me deixa saudades, infelizmente, porque gostava de conviver com essa força. Também gostava de ainda hoje disse isso ao nosso amigo Pedro Mota Pinho, que fez aqui uma pequena visita, e falamos sobre o Boa Vista e o impacto, né, dentro da cidade do Porto que o Boa Vista tinha e tem. E não quero parecer repetitivo, mas como tu sabes, eu cresci no... Sei. Ou seja, não vivia lá, mas andei no Claro de Rezende em frente ao Estado do Bessa há muitos anos. Paredes Meias. E fui lá ver muitos jogos do Boa Vista. Claro. E era um pequeno inferninho aquilo. É uma pena, não é? É uma pena. Uma pena, muitas vezes, o quarto grande... primeiro ser alternado. Podia haver mais quartos grandes, não é? Uhum. E depois o quarto grande atingir o seu apogeu uma vez só. Porque... às vezes nós lidamos com outros desportos, porque o futebol já está de tal forma mecanizado que o Bayern é campeão 11 vezes seguidas, a Juventus foi 10, portanto pode haver exceções de países em que há uma diversidade, e França, por exemplo, antes deste PSG e antes do Lyon, era um país interessante, mas quando vemos a NBA, os campeões atuais é os Denver Nuggets. No meu tempo, da NBA com o João Coutinho e o Carlos Barroca. Os Denver era saco pancada. Digo eu, no meu imaginário. Mas os Warriors também eram. Os Toronto Raptors nem sequer existiam. Estou a falar de 3 campeões dos últimos quê? É verdade. 6 anos? 6 anos, sim. Porque aquilo de facto é diferente. NBA mercado, ali o draft. É para o Igor Gonçalves e para o Francisco Paulo Carvalho. Mas, como tu sabes, eu seguia muito a NBA nos anos 90, início do século XXI. Os meus Portland Trail Blazers, e é muito aquilo que tu dizes. Os Denver Nuggets são uma equipa na minha cabeça fraquinha, não é? Sim. Como eram fraquinhos também os Warriors. Claro. Sim. Os Warriors, que agora têm o Steph Curry e estas equipas. E os Bulls? Draymond Green. O que é que eles foram depois? Chicago Bulls depois. Daqueles 6 anéis? É verdade. O quê? Quando? Quando é que vão voltar a ser? Não faço ideia. É curioso, não é? Mas isto porquê? Porque há um rodízio de campeões, é engraçado. Claro que há dinastias. Os Celtics, os Lakers serão sempre equipas. Bulls, os Knicks. Os Knicks também. Muito bem. Mas os Blazers. Mas há equipas que de repente aparecem e ficam. Porque eu tenho os Warriors, não foram campeões de um ano só, para não? Não, foram vários. Foi, exatamente. Foram vários. Portanto, foram e ficaram lá em cima. Uma pequena era. Comandados pelo Steph Curry. Que é um jogador brilhante. Sim. O Ricardo Brito Reis, não sei se ele ouve o Destino de Soldado, mas se ouvir, já está a ser aqui... Tem que se juntar um dia. Tem que se juntar a nós. Olha, era giro porque colocamos aqui o Ricardo Brito Reis a falar connosco um bocadinho sobre futebol. Então, por que não? E depois um bocadinho para aprendermos com ele também sobre a NBA. E por que não? Vamos lançar-lhe o convite. Pode ser o próximo. Vamos lançar-lhe o convite. Okay. Ruizinho, vamos acabar este Benfica Boa Vista. Só uma pequena opinião tua. O Boa Vista este ano já ganhou ao Benfica na abertura do campeonato. Sim. Estava eu no Algarve e tu estarias para aí em Lisboa, sei lá, não sei onde. Entretanto, a equipa quebrou um bocadinho, o Petit saiu, que era uma figura também muito relevante para o dia-a-dia do Boa Vista, não só na gestão desportiva, mas outras coisas. E agora, o que é que te oferece dizer sobre este Boa Vista que vai à luz depois do empate contra o Porto? De facto, sim. Mas também é obtido em condições diferentes. Contra o Benfica é uma equipa que... Claro, é diferente e é na luz, não é? E é na luz. É na luz. Mas foi muito interessante o Boa Vista abrir com aquela vitória, porque é sempre bom deixar dúvidas a quem é campeão. Porque o campeão acha... Não é bem achar, mas com aquilo que aconteceu no verão, com os reforços, com a conquista da Supertaça Portugal, o Benfica tinha direito de pensar que seria inabalável a sua confiança, e de repente, logo na primeira jornada, o Boa Vista teve arte e engenho para dar a volta ao texto e confundir-nos a todos.
até hoje, não é? Portanto, o campeonato está embolado e isso é engraçado de ver. Agora, o Benfica em casa é francamente favorito porque está numa fase ascendente, voltou, e o Boa Vista, como tu disseste, caiu de produção. Seria mágico ver o Boa Vista do início da época, porque ganhava de forma convincente aquela vitória. Logo ao intervalo havia 3 ou 4-0, não era? Aos Chaves. Portanto, há jogos que te ficam da memória, que marcam esta época. Esse arranque do Boa Vista é um deles. Porque, de facto, em casa não havia pai para o Boa Vista. Fora de casa sempre foi um bocadinho diferente e agora, pela estatística, também será diferente. Mas, obviamente, que se os astros do Boa Vista estiverem alinhados, vão dificultar e de que maneira a vida, porque isso aconteceu no tal jogo do 3-3 há 7 anos. Também ninguém esperava. O Benfica estava em grande forma e de repente viu-se, apanhou-se em desvantagem. Portanto, o favorito será sempre o Benfica, como é lógico. Tivesse o Benfica forte ou não, se naquele dia do 0-3 também era ligeiramente favorito e o Boa Vista estava à frente, imagina, não é? Agora também o é. Mas fazem falta, claro, equipas que batam o pé e que, sobretudo, que batam o pé a jogar bem e a jogar de igual para igual. É muito interessante porque não é comum encontrarmos isso em muitos campos, em muitos países, em muitos campeonatos, e ver uma equipa chegar a um campo e ter uma atitude de igual para igual era o melhor que podíamos esperar, e foi isso que nos levou a gostar do Boa Vista ao longo dos anos. Era uma equipa que ia lá e vamos jogar. Por isso é que às vezes há goleadas, porque jogar aberto contra uma equipa quase parecida com a dela tem as suas atenuantes, não é? Uma coisa é jogar fechado, outra coisa é jogar desde o início de peito aberto a querer discutir o jogo, mas depois acontecem coisas, não é? Ainda recentemente o Estoril, que era uma equipa que tinha na altura mais golos marcados que Benfica e Porto na primeira divisão, e foi ao Alvalade, vindo de uma goleada 4-0 ao Farense, portanto, a jogar muito bem, né? O Rafik, o Rafik Itano, o número 21, o Rodrigo Gomes, fantástico. Foi uma época incrível. E o que é que aconteceu ao Alvalade? Jogar de igual para igual tem isto, não é? E o Sporting ainda é um bocadinho melhor, porque tem jogadores mais melhores, claro, que decidem melhor. Mesmo para a taça contra o Porto, 0-4 também. Sim. Pois, exatamente. Logo a seguir. Portanto, são fenómenos que nós abraçamos. Boa Vista a jogar bem, Estoril, Braga, ótimo. Mas depois tem estas coisas. Às vezes o jogar de igual para igual com uma equipa que entra em campo senhora de si e do seu favoritismo, às vezes, para essas equipas pequenas, depois dá raia. Mas, para mim, o melhor futebol é o das surpresas. Portanto, eu quando faço F5 no telemóvel, não é? Ou no computador e vejo um resultado inesperado, como foi esse 3-2 com o Benfica. Esse 3-2, agora estou-me a lembrar, estava em Lisboa e o café, eu não estava a ver o jogo, mas o café manifesta-se ruidosamente e estava cheio de benfiquistas em Lisboa, não é? E eu, de repente, ouvi de facto 2 manifestações e depois deixei de ouvir. Eu pensei, olha quanto é que terá ficado. Bem, foi uma surpresa imensa quando vi 3-2. E aí percebi bem, as pessoas, de facto, só reagem à alegria. Quando é decepção, há um silêncio, há uma conformadas, não é? As pessoas, porque é um bom exercício. Ou então, o carro a apitar também é um bom... A buzina também é um bom... Isto foi gol de alguém, deixa cá ver. Mas é curioso ver equipas que joguem em qualquer lado, de uma maneira de querer ganhar o jogo. E se o Boa Vista fez isso com o Porto e surpreendeu, por que não fazer o mesmo em todos os jogos do campeonato? Luizinho, Benfica Boa Vista, para seguir no 00. Claro. Live, crónicas, reportagem, vídeos, figuras de jogo. Vai ser giro, vai ser um bom jogo. Estou com essa esperança. Vamos avançar para o nosso domingo desportivo. Domingo desportivo. Mantemos o tom aqui entre o vermelho encarnado e o preto e branco aos quadradinhos, porque vais falar sobre o senhor Fernando Caiado. É verdade, sim. Irmão de António Caiado,
Jogaram os dois no Boa Vista, era o Caiado 1 e o Caiado 2. O Fernando conseguiu uma transferência para o Benfica ao fim de 11 anos de Boa Vista, se não me engano, ainda jogou umas 6 ou 7 no Benfica. Estamos a falar de uma época, década 50, a do Benfica, a época 50, a época do Caiado no Benfica é os anos 50, vai até 59, se não me engano, não é? Certíssimo. Ok. E era muito curioso ver as fichas dos jogos na altura do Benfica, porque havia um Caiado e havia um Calado. E às vezes a pontinha do I estava mais carregada e aquilo parecia um L, mas não podia ser. Só que nos golos era tramado, não é? Pois. Era Caiado ou Calado? Para chegares lá não está... Era preciso ler a crónica e perceber bem Rui, 11 anos de Boa Vista e 7 de Benfica. Sim. Incrível. Muito bom. E quantos jogos na seleção? Mais de 15. Mais de 15 na seleção. Senhor Fernando Caiado na seleção... 16. Pois. Estamos a falar mais de 15, está certíssimo. Estamos a falar de um jogador, aliás, numa época em que a seleção não jogava tanto. Exatamente. Chegar aos 16 jogos pelo Boa Vista, bem sei que ele jogou no Boa Vista e no Benfica, mas também jogou no Boa Vista, isso é importante. Natural do Leite da Palmeira. Começou no Boa Vista, exatamente, no Leite da Palmeira. E o Caiado é o protagonista da primeira transferência, por isso é que está aqui no Domínio Esportivo, entre Benfica e Boa Vista. 52, será? 52, certíssimo. 52. E apanha um Benfica vencedor da Taça Latina, portanto, em crescendo, acompanha esse crescimento e depois torna-se uma figura mítica do Benfica. Porquê? Porque é nomeado adjunto do Bela Gutmann. Portanto, ele quando acaba a carreira de jogador, vai para treinador, porque entretanto o Gutmann é campeão no Porto e assina pelo Benfica, e portanto o Caiado é por direito próprio bicampeão europeu, porque é adjunto. E há aquela famosa história do Gutmann, quando regressa à Luz em 66, e vira-se para o Caiado e diz: nós nunca mais voltaremos a ser campeões europeus porque toda a gente já tem carro. E quando o Gutmann teve na primeira era, ter carro é muito bom. Tinha uma ou duas pessoas carro, portanto aqueles que viviam no Barreiro, para aí, um ou outro. É muito bom isso. O Zé Augusto tinha carro, por exemplo, mas em 65, 4 anos depois, ou 5, já a maioria do plantel tinha carro e ele, o Gutmann, virou-se para o Caiado e assim não vamos lá, não é? Essa frase é muito boa. Já há jogadores muito cómodos, que já têm uma boa vida. E o Caiado é por isso uma figura respeitável. Desconhecia, até preparar este programa, que o Caiado tinha sido o primeiro jogador a transferir-se de um clube para o outro. No caso foi Boa Vista Benfica. Mas ainda bem que veio este nome, porque nos permitiu falar de um homem que viveu as duas paixões, Boa Vista e Benfica, e sagrou-se bicampeão europeu. E não há muitos, não é, que se possam dar-se esse luxo de acompanhar o Bela Gutmann. Devem ter sido épocas muito bonitas de contar. Portanto, o Fernando Caiado foi o primeiro de quantos? Recorda-me o número? 43. Atenção, que o Sanches ir para um lado para o outro também conta, não é? Também conta, exatamente. São 43 transferências. Começou tudo em 1952. 52. E agora vamos ver no agora. Final deste mercado se há um quadragésimo se há malheiro ou não. Exatamente. Ruizinho, quem está connosco através do Spotify, 00.pt e restantes plataformas, com exceção do YouTube, claro, vai ter o prazer de escutar o nosso Música Mestre. Os que estão apenas no YouTube, ficamos por aqui. Mandamos um grande abraço. Claro, um grande abraço. E que usufruam do grande Benfica Boa Vista, porque vai ser um bom jogo. Vai ser, com certeza. Até para a semana.